O Alegrete Tudo recebe hoje o presidente da Liga Alegretense de Futebol, conhecida e tradicional LAF. São mais de 49 anos dessa entidade que congrega mais de 50 equipes de futebol em várias categorias. Nós vamos conversar com o Paulo para saber quais as maiores dificuldades, tirando a pandemia, né, que parou o campeonato, conhecido campeonato dos Campos de Várzea em Alegrete, e que causou assim mais que um problema, um transtorno, né, para esse esporte que congrega centenas de atletas. Paulo, nós vamos te perguntar agora quais as maiores dificuldades, tirando a pandemia, que a LAF enfrenta aqui em Alegrete. Olá, respondendo a tua pergunta, né, Vera? Primeiro, agradecer por estar aqui. E as maiores dificuldades, primeiro, foi a pandemia. Há 2 anos nós estamos parados, né, e aí a gente não pode banalizar as mortes que a gente sofreu, são 300 mortes, pessoas do nosso meio, técnicos, dirigentes, atletas, né, árbitros de futebol da LAF, e as dificuldades são elas, financeiras, porque a Liga vem diminuindo o recurso ao qual ela recebe do poder público, e também de infraestrutura, que a gente vem lutando que a infraestrutura, seja nos campos, né, seja lá na Praça da Juventude, ou até mesmo no Farroupilha, ela possa melhorar. Paulo, quantos campos de futebol amador, né, da LAF tem hoje em Alegrete e quantas equipes congrega a entidade? Os campos do complexo do Sindicato Rural, onde são 3 campos, podendo ser transformados num 4º campo, né, e os demais nos bairros. E ainda temos 2 campos ao lado da Praça da Juventude, onde a gente luta para aquele complexo lá, com o apoio, né, do poder público, a gente possa nos apropriar de lá para que a gente possa conseguir ali fazer o futebol, tanto dos demais idade, né, que é o sênior especial, e também das escolinhas, que são as crianças. Paulo, tu falaste que os campos da Praça da Juventude, por ser um serviço, né, ligado à prefeitura, teriam condições de receber recursos, né? A LAF teria condições de receber recursos para poder utilizar aqueles campos e fazer, né, suas partidas e o campeonato. Só que sabe-se que aqueles campos estão sem tela, os vestiários foram transformados em casa, né, de uma pessoa que está lá. Então, assim, como que vocês vão agir quando vocês retomarem as atividades dos jogos de futebol, tão logo seja liberado? Para responder, né, a questão dos clubes, nós estamos assim, temos 29 equipes, né, clubes, sendo que tem alguns clubes que têm 4 categorias, então chegando num total de 59 equipes, tem de várias idades, né, desde da meninada até os 50, 55 anos, até os de 60 anos. Quanto ao complexo lá da Praça da Juventude, foi nos passados 2 campos, né, na gestão Erasmo e Preta, para que a gente ali fizesse o nosso futebol. A gente não conseguiu dar sequência, porque ao tirar a pessoa que estava lá de guarda, foi invadido, né, o complexo. E a gente então não pôde ir lá, porque a Liga não tem poder de polícia, né, então a Liga não pôde ir lá fazer inaugurar, né, e ter o seu desporto lá naquela área. Nós temos também 3 campos no complexo do Sindicato Rural, que é um comodato que a LAF tem direto com o Sindicato Rural. Para se entender, né, na Praça da Juventude, a gente conquistou 3 emendas. Primeira emenda, né, de um pouco menos de 100 mil reais da deputada na época, Manuela Dávila, onde se construiu os vestiários e não tinha se construído os campos ainda. Depois, uma segunda emenda do deputado federal Paulo Ferreira, onde se construiu as torres e as telas, né, as torres, as arquibancadas, né, e as torres de iluminação e as telas nas laterais. E a gente agora tem uma emenda do deputado federal Afonso Mota, que está na prefeitura, onde a gente está aguardando que ela possa nos auxiliar para que a gente possa colocar lá dentro daqueles vestiários que os utensílios internos, que são os armários para guardar a chuteira e também as camisetas, e também as cadeiras de academia que são para aquele espaço lá, ao qual tem uma emenda na prefeitura do deputado federal Afonso Mota. Então, Paulo, os campos da Praça da Juventude seriam uns dos mais apropriados para o desporto e os campeonatos da LAF. Porque tem que ter, porque os outros não têm, né? Não vestiários, não tem banheiros. E vocês pretendem o quê, então? Já que aquilo ali está pronto, precisa esses recursos que tu falaste. Será que quando retomar as atividades, a LAF vai conseguir fazer o que tem que ser feito ali e
começar os jogos ali na Praça da Juventude? Olha, Vera e amigos, a gente entende que aquele ali é o espaço mais apropriado, né? Até porque quando nós retornarmos, nós vamos ter que reformar aquilo ali e cabe ao auxílio do poder público, que a gente tem, né, buscado esse auxílio, para que a gente possa buscar fora de Alegrete até, né, recursos para que a gente possa conseguir ali fazer daquela praça de eventos ali retomada a questão do esporte ali. Nós temos 2 campos com iluminação, né, com 4 banheiros, com 4 vestiários, onde seria usado não só para a liga, mas também em época de FIPAM para as equipes que vêm de fora ali treinarem também, né? Então é fundamental para nós que a gente lute por aquele espaço ali, a todos os desportistas de Alegrete, né, que eles lutem para que a gente consiga retomar aquele espaço, que a gente consiga ali fazer o nosso futebol. São quase 2 anos, né, de pandemia, em que as equipes do futebol amador, né, conhecida Várzea e de Alegrete, pararam suas atividades. O Paulo, que acompanhava diretamente esses times, vai dizer para nós assim, como é que ficaram essas equipes, o que virou esse esporte e como é que está a motivação deles para a retomada dos jogos e do campeonato da LAF. E outra também pergunta é que se os campos de Várzea de Alegrete, onde aconteciam os jogos fim de semana, que reunia inclusive famílias, né, dos atletas, não tem essa estrutura, nem vestiário, nem banheiros, não permite o futebol feminino? Exatamente, né? Exatamente. Os atletas há 2 anos parados, né, retomaram agora há 2 finais de semana um torneio que estava parado, né, um torneio do Aparis, que é vinculado à LAF. Né? Então, assim, ó, a gente vê que o pessoal ficou em casa, a maioria, outro nesse ambiente fechado, né? E o pessoal que ali, a Liga movimenta muita gente, né? Principalmente no complexo do Sindicato Rural, né? Lá do lado do Jockey, e as pessoas agora, né? A Liga tem o papel, na verdade, agora social, né? De sociabilizar essas pessoas de volta. A gente sabe que, como nós falamos, a entidade, né? Nós não podemos banalizar as mortes que nós tivemos, muitas pessoas, né? Para quem não lembra, né? O Jorginho da propaganda era um presidente de algum clube, 2 árbitros faleceram, que foi o Zico e o Jober, e vários atletas, esposas de atletas. Então a gente sentiu na carne a Liga, né, o que se passou. E os atletas ficaram em casa, né, confinados com as suas esposas, outros voltaram a trabalhar, mas não sociabilizaram ainda na questão do desporto, na beira do campo. E agora a gente quer fazer essa retomada. Essa retomada, a gente sabe do nosso papel como entidade, e que o pessoal possa voltar para o seu convívio na beira do campo, a tomar seu chimarrão, seu refrigerante, sua cerveja, e principalmente para voltar, né, a se abraçar, né, e ter o convívio, né, dos colegas de esporte amador, que mais do que o resultado é a sociabilidade, a sociabilização de cada um, né, a confraternização, as relações que as pessoas criaram nesses vínculos de clubes e atletas, né, e bairros, que fica e que engrandece nosso futebol. Quanto ao futebol feminino, né, nos campos que a gente tem nos bairros, é difícil de fazer, e a Liga também sabe que houve uma saída dos bairros, né, e agora ela vai ter que retomar uma volta para os bairros, pela própria questão da pandemia. O pessoal dos bairros quer ter esse convívio de novo com o futebol, e o feminino dificilmente vai acontecer nesses bairros, né, porque nós não temos vestiário para que as meninas, as moças, né, possam fazer a sua troca de uniformes, né, nesses bairros. Mas a Liga tem ideias de retomar tanto os jogos nos bairros, nos campos de bairros, que são vários bairros, também quanto ao futebol feminino na cidade. Agora, depois de todas essas explicações, né, do presidente Paulo Cunha, importantes informações sobre a LAF, a pergunta: esse ano vai ter eleição para a entidade? Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Ou tu continua à frente? A eleição na LAF já era para ter acontecido em março. Nós fizemos uma reunião, uma assembleia com os clubes, onde se prorrogou para mais 6 meses. Nesse mês de setembro, então, nós vamos lançar o edital, onde vai haver uma eleição no mês de outubro da Liga Alegrete de Futebol. Nós, como presidente, junto com alguns clubes, nós vamos buscar um consenso, até porque o ano que vem a LAF completa 50 anos, nós vamos buscar um consenso, onde as pessoas que vão ser candidatas, né, possam conversar, né, junto com a Assembleia de Presidentes, porque quem elege é a Assembleia de Presidentes, o próximo presidente. Então a gente vai buscar um grande consenso, uma grande união
dos desportistas em Alegrete, de todos, para que nos 50 anos a LAF possa ser dirigida, de repente até nem por uma pessoa, mas por uma comissão. Esta foi a participação no desportista Paulo Henrique Cunha, que preside a LAF de Alegrete e que falou aqui sobre a importância do futebol amador, tudo que ele traz de benefício com o futebol, esporte popular no nosso país e aqui não diferente aqui em Alegrete. E que no ano que vem, em 2022, essa entidade vai completar 50 anos, meio século de vida na nossa comunidade. E que está aí cheia de desafios, de projetos, para que os jogos sejam retomados, os atletas possam ter essas atividades aos fins de semana e também, conforme o atual presidente, o futebol amador feminino também tenha mais espaço aqui em Alegrete.